o jeito que você vai conseguir escalar a sua empresa, o jeito que você vai conseguir construir seu sonho, não é o jeito que nenhum outro empreendedor fez. É o seu jeito. É preciso muita força e dedicação para construir um negócio. Mas quando a rota muda, é necessário ainda mais força e dedicação para conseguir redirecionar o plano. Você está ouvindo a Clínica do Empresário, um canal dedicado a despirmos do cargo, das planilhas, para falar de verdade com quem está no jogo de empreender num negócio. Hoje eu tenho aqui do meu lado alguém que viveu uma das transições mais difíceis no mundo corporativo. Sair da posição de colaborador para se arriscar nesse mundo de empreendedorismo. Seja muito bem-vindo, Arthur Pellegrino. Muito obrigado por me receber. Muito bom. Arthur, conta pra gente qual que era a inquietude que você tinha quando você trabalhava para alguém, para um nome, para uma corporação. O que passava aí na sua cabeça que fazia você sempre ter esse impulso de empreender? Então, eu sempre acho, e isso é só a minha observação, então quem está escutando isso, escuta com grande ceticismo, tá, gente? Mas eu acho que tem dois tipos de empreendedores. Tem empreendedor que é um empreendedor por oportunidade e tem empreendedor que é empreendedor por vocação. Ótimo. O primeiro é só muito bom no que faz e alguma oportunidade aparece. E o desafio que essa pessoa enfrenta é o desafio de avançar apesar dos medos, apesar de curtir mais estabilidade. Talvez ela nunca viu isso para a vida dela, talvez não era o objetivo, e essa oportunidade surgiu, então ela tem que abrir mão de um futuro estável que ela tinha planejado para conseguir dar um passo e empreender. E aí o outro é por vocação. Esse tipo de pessoa, esse tipo de empreendedor, a dificuldade que ele tem que vencer é a vida inteira sendo, assim, a vida inteira com as pessoas falando para ele que ele precisa arrumar um emprego, que ele precisa ter uma carreira sólida. Ele nunca quis isso, ele sempre quis criar coisa, ele sempre quis empreender. Então, eu sou esse segundo. A minha vida inteira... Eu ia perguntar isso. Você é qual? Eu sou o segundo. A minha vida inteira eu quis empreender. Minha vida inteira eu quis fazer alguma coisa. E eu acho que quando você é assim, sempre tem uma voz na sua cabeça te falando que você devia fazer alguma coisa sua, que você podia fazer alguma coisa melhor, que você podia estar ganhando mais sozinho, que você podia construir alguma coisa do seu jeito. Porque eu acho que a beleza de empreender é essa, tipo assim, você colocar seu dedo no universo, você fazer do seu jeito a coisa. Não precisa ser enorme, não precisa ser gigantesca. Esse tipo de empreendedor, eu acho que é o tipo de pessoa que prefere ganhar, sei lá, 15 mil empreendendo do que ganhar 35 mil trabalhando para os outros. Porque você está fazendo do seu jeito. E a dificuldade que eu tive que enfrentar foi abrir mão de uma carreira que estava muito boa, muito sólida. Porque quando eu comecei a empreender... na verdade, quando eu comecei a minha carreira, eu comecei como estagiário de copy. E aí eu sempre fui fascinado por marketing, sempre fui fascinado por psicologia, por persuasão. E eu comecei escrevendo, assim. Comecei a colocar muita coisa em prática, aprender muita coisa e ter alguns resultados muito legais. Isso me gerou um convite, alguns anos depois, para escrever um livro com o CEO da empresa que eu trabalhava, que era o Gustavo Caetano. E esse livro ainda está no mercado, né? Esse livro está no mercado, chama Faça Simples, por favor, compre. É incrível. Fazendo um plug aqui, sem vergonha nenhuma. Vou deixar aqui na descrição o link do livro Faça Simples com Gustavo Caetano. Com Gustavo Caetano, e Arthur Pellegrino. E logo depois que a gente lançou o livro, teve aquela coceira de novo, tipo, eu queria fazer alguma coisa minha, eu quero fazer isso. E eu lembro que quando eu entrei na Samba, um tanto de gente busca uma oportunidade para dar o primeiro passo na carreira. E na minha cabeça eu queria ser pago para aprender. Eu não vim de uma família muito rica, então eu não tinha a base financeira para empreender sem me colocar em um risco muito grande. Sim. Então, eu acho que quando você está nessa situação, a melhor forma é aprender com o dinheiro dos outros, assim. Gustavo, se você estiver assistindo isso, desculpa. Mas ser pago para aprender, ser pago para fazer teste, para observar os outros, como é que a dinâmica de uma empresa funciona. E era isso que eu fazia. Só que depois do livro começaram a surgir ótimas oportunidades. Começou a aparecer muita coisa legal que eu queria fazer, oportunidades que eu queria falar sim. Mas na posição de empregado. Na posição de empregado. E eu fui falando sim para ótimas oportunidades. Então, eu entrei em uma empresa que chama Inc Investimentos, fiquei lá um tempo e depois uma coceira de novo, devia fazer uma coisa minha.
E aí depois eu fui convidado para entrar na Alu, entrei, virei sócio da empresa, e isso amenizou um pouquinho a voz, porque eu comecei a me enganar, falar que eu estava de fato empreendendo ali, porque eu tinha uma parte da empresa, mas não, eu ainda continuava, isso aqui não é do meu jeito, Você não é ainda meu. estava lutando pelo sonho de outra pessoa, né? Exato. Eu estava construindo o sonho de outra pessoa, e não tem nada de errado nisso. Sim. Só não era o que eu queria fazer. E aí eu lembro que eu fui fazer uma viagem, depois de algum tempo, eu, minha noiva, meu melhor amigo e a esposa dele, a gente foi fazer uma viagem porque era meu sonho conhecer Nova York. E a gente foi para Nova York. A gente estava lá, cidade super inspiradora, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Quando você chega lá, é incrível, você vê que fumaça sai do chão mesmo, você fala, é igual nos filmes, o táxi amarelo. E eu lembro que um dia especificamente, a gente subiu em um observatório que chama The Edge, a gente conseguia ver a cidade inteira, assim. Um cenário lindo, super inspirador. E eu lembro que naquela hora eu olhei para Nova York inteira, era no final de tarde, e eu pensei, eu acho que apesar de ter feito muita coisa legal na minha carreira, se acabasse hoje, eu não teria orgulho do que eu fiz. Porque a minha vida inteira, eu falei que eu ia empreender. Eu anunciava isso para todo mundo que trabalhava comigo, para minha família, para todo mundo. E eu estava sendo pago para aprender, mas eu ia ser pago para aprender até quando? Uhum. Quando que eu ia dar esse salto? Então, a minha maior dificuldade em dar esse salto foi abrir mão de um salário bom, abrir mão de um certo conforto, abrir mão de uma segurança que eu tinha, abrir mão de uma história que eu contei para mim mesmo, de um crescimento dentro de uma corporação e pular no abismo, e pular no desconhecido. Só que esse pensamento, para mim, foi a coisa mais forte. O pensamento de eu acho que eu não teria orgulho da minha carreira. Uhum. Não porque eu não tive sucesso no que eu fiz, mas eu acho que eu teria mais orgulho se eu tentasse empreender e falhasse. Se eu tentasse e não desse certo. Eu ia me sentir mais orgulhoso de mim mesmo, Uhum. porque eu, pelo menos, dei tudo que eu tinha e eu tentei fazer o que eu sempre quis fazer. E eu acho que essa foi a força que me levou, assim. E quando a gente chegou de viagem, eu estava no aeroporto, eu ainda nem tinha pegado o carro para ir para casa, eu liguei para os meus sócios na época e eu falei que eu queria sair, eu queria fazer minha coisa. Então esse foi o primeiro passo da jornada. Não foi num momento planejado, organizado e ideal, né? Foi no momento em que você teve o rompante da coragem, da ousadia de... Eu fiquei esperando pelo momento ideal por 8 anos. Ah, E sempre ok. surgia coisas novas. Uhum. Nunca era a hora certa de dar o salto, nunca era a hora certa de empreender. E eu percebi que, pelo menos para mim, essa hora certa não ia chegar. Sempre iriam ter outros projetos, outras coisas importantes surgindo. E eu tinha que, de fato, decidir. E apesar de ter outras oportunidades, outras coisas legais, eu ia tentar construir a minha coisa do meu jeito. Legal. E hoje, já estando na jornada empreendedora, você arriscou, né? Você está aqui em corpo, alma, espírito, então você sobreviveu. Sobrevivestes à queda. Sim. Sobreviveste muito bem. Estávamos falando agora, antes da gravação, sobre Dubai, que você já esteve lá 2 vezes Sim. recentemente. Mas agora que você já está imerso nessa jornada do empreendedorismo, você percebe que essa decisão de saltos, de mudanças, de viradas de chave, ela continua acontecendo dentro do próprio negócio? O tempo todo. O tempo todo. Eu acho que a maior dificuldade de empreender, ela é emocional. Assim. Eu acho que é a mesma dificuldade de criar conteúdo. Um tanto de gente vê o pessoal criando conteúdo, e eu dou esse exemplo muito específico porque a minha agência, ela de fato expande marca de criadores de conteúdo. Então eu estou muito imerso nesse mundo. Mas o que eu percebo é muita gente olha para um criador de conteúdo que está fazendo vídeo e está ganhando alguns milhões ou está ganhando muito dinheiro, e a pessoa olha e fala, mas tô fazendo alguma coisa errada, porque eu tô me esforçando pra caramba, eu trabalho demais, e essa pessoa tá fazendo uns videozinhos e tá funcionando. E a minha resposta é sempre, pega um celular, vira pro seu rosto e começa a falar também. Você acha que é fácil? Faz. Porque é muito difícil. E não que seja mais fácil ou mais difícil do que outras carreiras. Todas têm os seus prós e os seus contras. Eu acho que empreender é isso. Empreender, a maior dificuldade, pelo menos a maior dificuldade que eu tive, ela foi emocional. De tá constantemente por minha conta,
tá constantemente sem apoio, eu preciso fazer funcionar, preciso encontrar um jeito, e 90% das vezes eu não tenho a resposta. Eu tenho hipóteses. E eu vou testar, eu vou tentar fazer alguma coisa, e não tem nenhuma garantia. Tem uma analogia que eu gosto muito, que é, se eu virar pra você e falar assim, Luana, segura a respiração por 30 segundos, pô. E aí você vai segurar a respiração por 30 segundos. Você vai olhar pro relógio e esperar o tempo passar. Se eu falar assim, Luana, segura a respiração. E você vai segurar a respiração. Só que eu não vou te falar por quanto tempo, eu não vou te falar por quê, não vou te falar qual que é o objetivo, eu não vou te falar o que vai acontecer, não vou te falar nada. E empreender é muito isso. Você segura a respiração, você começa a correr. Só que você não sabe por quanto tempo você vai correr, você não sabe se vai ter alguma coisa para você na linha de chegada, você não sabe nada. Então, essa é a dificuldade, você não sabe o que vai acontecer. E você precisa ter uma fé em você mesmo. E que as coisas vão dar certo. Compartilho 100% com o que você acabou de dizer. Sobre ter fé em si mesmo, sobre ter autoconfiança, acreditar no que você está vendo, acreditar no que você está percebendo. Entendendo que esse é o jogo. Na vida do empreendedor, a imprevisibilidade é o oxigênio. É o normal. O normal do empreendedor é estar imerso sobre várias variáveis que ele não controla. É por isso que empreender não é para todo mundo, mas para quem faz acontecer porque vale a pena. Você tem que ficar desconfortável. Você tem que ficar confortável com o desconforto. Exatamente. Mas o desconforto fazendo algo do qual você acredita, do qual você vê sentido, do qual de fato tem um valor genuíno para você, vale muito mais do que o conforto onde você se sente ninguém. Exato. Que é o que você viveu várias vezes ao longo da sua jornada. Você se empolgava ali com uma ideia de fazer algo, um trabalho que é muito maneiro e que você é bom naquilo. Mas quando você caminhava um pouquinho, logo já te vinha uma inquietude. Pelo Sim. que eu entendi, foi isso. Exato. E eu acho que, assim, eu conheço outras pessoas assim. Uhum. E eu acho que para esse tipo de pessoa, nenhum bônus, nenhuma sociedade, nada vai ser suficiente. Sempre vai ter aquela inquietude, aquela coisa lá no fundo da cabeça, falando, você devia fazer a sua coisa. E eu acho que a única coisa que a gente pode fazer, se você é uma dessas pessoas, é fazer a sua coisa, é tentar. Justíssimo. Nessa transição que você viveu, Arthur, qual foi o Arthur que você teve que deixar para trás para conseguir desenvolver a sua ideia? Caramba, essa é uma ótima pergunta. Assim, eu acho que a melhor coisa que a gente pode se... Acho que a melhor pergunta que a gente pode se fazer é quem eu preciso ser para fazer isso aqui funcionar. Justo. E muitas vezes a gente se faz essa pergunta depois que passou muito tempo, assim. A gente tenta executar as coisas com as habilidades que a gente tem, do jeito que a gente sabe. A gente reclama que a coisa não tá funcionando, não tá dando certo. E a gente nunca para e se pergunta, tá, quem eu tenho que ser para isso aqui funcionar? Às vezes a gente pensa até primeiro em quem eu preciso contratar e não quem eu tenho que ser. Então essa é uma ótima pergunta mesmo. Eu acho que quando eu dei os primeiros passos, eu era extremamente sonhador e pouco prático. E eu acho que nessa jornada eu tive que aprender a ser muito mais pragmático. Eu tive que aprender a entender. Eu acho que o que eu vou falar aqui agora, qualquer empreendedor vai se relacionar muito. Porque sempre as coisas que você pensa, quando você vai colocar em prática, vai demorar mais, vai exigir mais energia e vai custar mais dinheiro e mais de você. Então, o nosso plano é sempre lindo. Então, é aquela história de que todo mundo tem um sonho até levar um soco na boca. Somos emocionados, né? Exato. É porque eu acho que você tem que ter um otimismo forte. Tem que ter um nível de paixão. Fazer isso. Você vai fazer isso, você tem que ser otimista, você tem que olhar e acreditar. Tipo, eu acho que isso aqui vai dar certo, hein? Mas eu acho que as duas principais coisas são, número 1, eu era muito sonhador e pouco prático, e eu tive que aprender a colocar as coisas na sua devida proporção e entender como acalmar o meu otimismo, como sair de um plano de que tudo vai sair do jeito que eu imaginei e entender que provavelmente vai
levar mais tempo, vai ser mais caro, vai gastar mais energia. E a segunda coisa é a ideia de que eu demorei a entender que encontrar as pessoas certas é a coisa mais valiosa que você pode fazer como empreendedor. Nos últimos 4 meses, eu acho que eu evoluí mais como empreendedor do que nos últimos 2 anos. Assim. Porque eu comecei a entender que o seu 80-20, que quando eu falo isso, eu especificamente quero dizer os 20% das coisas que você faz, que gera 80% do seu impacto, do seu resultado e das coisas que você quer de fato alcançar, esse trabalho precisa ser feito e ele tem que ser feito por você, os seus 20%. Os outros 80%, eles podem, eles devem ser delegados, porque você precisa focar. E porque provavelmente esses outros 80%, você nem é a melhor pessoa para fazer isso. Você nem gosta tanto de fazer isso assim. Então, eu tomei a decisão de diminuir o meu ganho e contratar alguém que seria melhor que eu e que gostaria mais de fazer as coisas que eu não gosto e que não sou muito bom. Então, eu comecei a criar bons times. Legal. E eu acho que no começo eu ainda tinha muito a visão de que eu ia construir e dar os primeiros passos sozinho. Quando, na verdade, quando você está empreendendo, não é uma prova individual. É uma prova em grupo, é um teste em grupo. E você monta o grupo. Legal demais isso que você está falando, porque nós estamos no quarto episódio. E não teve um episódio até agora que a gente não tenha chegado nesse ponto. No ponto de que nada grande se constrói sozinho, no ponto de que você precisa de ambiente certo, você precisa de pessoas, no ponto de que você tem que focar naquilo que você é bom e delegar aquilo que você não é bom. Ponto final. Sim. Mas como é difícil entender isso, né? Portanto, você viveu aí uma jornada de experiência para se convencer dessa realidade. Mas você que está nos ouvindo, seja mais esperto. Aprende com meus erros. Por favor, é sobre isso. No final do dia, o conhecimento ele existe para esse fim, para que as pessoas elas possam aprender com a experiência do outro e encurtar a jornada. Uhum. Então, se quem está aqui nos ouvindo busca encurtar a jornada de sofrimento do empreendedorismo, aprenda com cada história que você está ouvindo aqui. Porque são essas histórias que vão te dar os insights que, de fato, vão encurtar o seu sofrimento. E tem um conceito muito legal, Luana. Tem um livro que chama A Guerra da Arte. A Arte da Guerra, não? Não, é o contrário mesmo. Sério? Existe a Arte da Guerra, que é do Sun Tzu, e existe a Guerra da Arte, que é de um cara que chama Steven Pressfield. Vou ter que ler esse. É incrível esse livro. E nesse livro, ele define um conceito que eu acho que todo mundo já sentiu, mas que faltava as palavras certas para apontar e falar, é isso aqui que eu tô sentindo. Sabe? Ele fala que existe uma força, tipo a força da gravidade, que é uma lei do universo, isso existe. E ele chama isso de resistência. Ele fala que todas as vezes que você precisa fazer alguma coisa, que você está prestes a criar alguma coisa, que você sabe que você precisa executar alguma coisa, essa força surge entre você e a coisa. Então, é muito, tipo, em grande parte das vezes, é muito mais difícil sentar a bunda, abrir seu notebook e de fato escrever um artigo do que ficar refletindo, pensando o tempo inteiro sobre que tipo de artigo, o que você vai fazer. Às vezes, eu acho que a frase que melhor resume isso é que a gente gasta semanas, talvez meses ou até anos para chegar na hora 1 que a gente começa a executar a coisa, sendo que com 20 horas de esforço focado, você pode ficar bom em qualquer coisa, basicamente. Você pode ficar bem decente em qualquer coisa, se você gastar 20 horas de esforço focado. Mas a gente gasta anos para chegar na hora 1, para sentar a bunda e fazer. E aí, quando a gente fala sobre o quanto a gente demora para aprender essa lição de que a gente precisa criar time, a gente precisa fazer várias coisas assim, o Steven Pressfield define isso muito bem, porque isso é uma coisa muito importante. E ele fala que essa força de resistência não é só a força que impede a gente de sentar e fazer a coisa, é a força que cria desculpa na nossa cabeça. A gente fala, não tem dinheiro para contratar alguém agora. Eu não tenho.
Não tem tempo para treinar a pessoa. Uhum. Não tem nem playbook para a pessoa chegar e começar a trabalhar. Eu nem sei o que eu vou delegar para ela. E isso é resistência em ação. É a sua cabeça inventando desculpa para você não fazer a coisa que você sabe que você precisa fazer. Então, a primeira pessoa que eu contratei, eu fiz a proposta para ela por uma porcentagem do que eu estava criando e sem salário nenhum. E ela veio, porque ela acreditou na ideia, na missão, no que eu estava construindo. Então, você não precisa de muito dinheiro para, de fato, contratar alguém. Você só precisa ser criativo. Você precisa entender que isso é uma necessidade e encontrar o jeito de fazer. Precisa sair da bolha, né? Assim, da caixinha. Porque se você olha para o cenário real, talvez ali numérico, parece que não vai fazer sentido. Mas é aquilo que eu sempre falo, Arthur, nem toda decisão ela é tomada em planilhas. Tem decisões que elas vão vir da criatividade, tem decisões que vão ser construídas por um processo reflexivo, emocional, por conversar com outros pares, com outras pessoas, por uma junção de conselhos. Nem toda decisão ela é friamente calculada em matemática. Uhum. Tem decisão, e muitas delas, principalmente na vida do empreendedor, que elas só precisam ser tomadas. 100%. Tem uma frase que eu adoro, que é nem tudo que importa pode ser medido e nem tudo que pode ser medido importa. Exatamente Então, isso. planilha aceita tudo. E, às vezes, hoje em dia, quando a gente tem uma infinidade de número que a gente pode olhar, a gente fica até um pouco paralisado. Um tanto de número diferente, um tanto de coisa, e várias pessoas usando dados diferentes para justificar o que elas querem fazer. E aí é a importância de fato, ter uma direção. Saber por que você está fazendo as coisas. Saber o que é importante. Então, eu concordo 200% com o que você falou. Que quando a gente só toma decisão com base em dados, a gente meio que vira um robô. A AI pode fazer qualquer coisa que a gente faria. Mas quando a gente se baseia no nosso objetivo, na nossa visão e na nossa criatividade, a gente consegue fazer uma coisa que AI nenhuma consegue fazer e que outras pessoas também não conseguem fazer, porque vai partir de você. Justo. Aqui nesse canal nós temos uma tese, que empresário é causa e empresa é consequência. Fazendo uma analogia com o pêndulo de Newton, que ele tem ali algumas esferas, a esfera inicial ela transfere uma energia para as demais esferas para sair lá na frente um output, que vai ser o faturamento. Então você é o dono, você é a mente, você é a estratégia do negócio, você é a esfera inicial que vai transferir energia para os demais departamentos, pessoas do seu time que estão ali alinhados ao seu plano, alinhados à sua energia. Você entendeu essa lógica? Sim. Maravilha. Pensando nessa tese, Arthur, hoje a sua agência, o que ela tem de mais valioso que vem de uma virtude que é sua? Eu ia complicar a pergunta, mas eu vou parar aqui. Não, pode complicar. Não, tá tudo bem. Então, por muito tempo, eu tentei fazer uma análise e eu acho que eu cheguei em um lugar muito bom porque eu saí perguntando muita gente, assim. Eu acho que uma das principais coisas que a gente precisa saber sobre a gente é qual que é o nosso superpoder. Qual que é a coisa que você consegue fazer melhor que as outras pessoas. Porque se você se inclinar para essa direção, costuma sair coisa muito boa. Esse é o momento que você para de tentar ser uma versão de outras pessoas e você começa a maximizar quem você é. E eu acho que esse é o ponto doce do empreendedor, assim. É onde a gente consegue, de fato, crescer, fazer diferença, impactar outras pessoas. E quando eu estava pensando sobre isso, quando eu estava tentando... Porque, assim, não é um exercício fácil, tá? Muita gente olha e fala, essa pessoa identificou... Não, isso é bem difícil. Foram semanas, foram meses, assim, analisando, perguntando a outras pessoas, tentando identificar o que eu fazia melhor que outras pessoas. Porque cada um tem um conjunto diferente de interesse, de habilidade nata, de curiosidades. Sim. E de histórico também. Você foi aprendendo coisa, sei lá, meu tio era mecânico e eu cresci em volta disso, então eu sei um pouquinho sobre isso. E aí eu desenvolvi esse interesse. Então você tem esse histórico único que outras pessoas não têm. O que eu tenho de diferente dos outros é eu
sou um ótimo estrategista de marketing. Eu consigo ver cada caixinha de uma estratégia de marketing e entender como que todas elas funcionam juntas. Uhum. E eu consigo entender como usar isso para criar o que eu chamo de uma OSS, que é uma Optimal Selling Strategy. Tipo, qual que é o melhor funil, qual que é a melhor estratégia para você hoje? Combinando todos os elementos possíveis, o que você tem na mão e o que você precisa criar. Então, é isso que a minha agência faz. Assim. Então, a sua agência, ela é uma externalização da sua cabeça. Isso. A minha agência é uma extensão do que eu faço bem. Então, eu tentei criar todos os processos possíveis, eu tentei criar todos os playbooks e tudo que eu sei que eu faria para que a gente possa não só desenhar uma estratégia muito legal, como também capacitar as pessoas que vão estar executando. Porque eu acho que uma estratégia não funciona se ela não estiver muito bem alinhada, muito bem comunicada e com todos os vetores apontando na mesma direção. Então, isso é basicamente o que a gente faz. Eu vejo muita empresa que tem um potencial enorme, que poderia estar voando em termos de aquisição de cliente e de faturamento, de assim, tudo, só que está com um teto baixo, porque não tem uma estratégia de aquisição, porque, assim, colocando em termos muito simples, ninguém sabe que ela existe, ninguém sabe o que ela faz, ninguém sabe como que ela pode ajudar as pessoas. E eles também não definiram quem eles vão ajudar. Eles estão tentando falar com todo mundo. E quando uma empresa faz isso, ela acaba não falando com ninguém. Então, assim, essa é a resposta mais simples. A gente cria estratégia de marketing, a gente cria uma estratégia ótima para o atual contexto, para o atual momento, seja de uma empresa, seja de um criador de conteúdo, seja de um CEO que está querendo criar conteúdo. Então, a gente entende o objetivo, entende a parte estratégica e acompanha a execução e, de fato, capacita as pessoas que vão estar executando. E como que você faz hoje para conseguir transferir a sua mentalidade para as pessoas que trabalham com você? Para isso, a AI foi muito importante, viu? Porque uma das coisas mais significativas que eu fiz foi construir playbook de tudo que eu faço. Legal. Então, todos os passos que eu dou na minha cabeça para definir uma estratégia, eu comecei a usar a AI para tirar esses passos só da minha cabeça e transformar em um playbook que outras pessoas poderiam seguir também. Entendi. Tipo assim, durante a minha vida eu acumulei muito conhecimento de curso que eu fiz, de livro que eu li, de situações que eu vivi. E várias vezes eu consigo identificar uma coisa, eu consigo ver um processo ou ver alguma tática específica, porque eu já vi isso acontecer antes, ou porque eu lembro de alguma coisa que eu li. Eu sei que outras pessoas não conseguem fazer isso simplesmente porque elas não tiveram esse contexto que eu tive. Talvez elas vão pensar em uma outra estratégia que vai até funcionar melhor, mas não seria o que eu faria. Então, o meu trabalho é, de fato, capacitar as pessoas com esse conhecimento que eu tenho, entregar para elas isso para que elas possam combinar com o delas e usar isso tudo para criar alguma coisa. Então, eu acho que muita empresa falha ou fica vivendo muito abaixo do potencial que ela tem, porque todos os processos estão na cabeça de uma pessoa. Isso é muito grave. Sim. Eu vejo isso acontecer com muita frequência. Empresas que, de fato, estão com um teto baixo, a pessoa que está gerindo aquele negócio está cansada, está sobrecarregada, está esgotada. Não pode tirar um dia de férias. Não pode, porque as engrenagens essenciais estão ali. Sim. E nós estamos conversando aqui sobre um viés humano e menos sobre um viés estático, frio, matematicamente calculado. Então, pensando no viés humano, Arthur, o que você acha que separa, sabe, a linha das pessoas que vão conseguir colocar isso para fora das que não vão? Você acha que é ego? Você acha que é insegurança? Qual é o elemento humano que você acha que possibilita ou dificulta conseguir fazer essa descentralização? Vou dar minha visão sobre isso. Por favor. Eu acredito que vem de duas coisas, assim. Tem muita gente que as pessoas constroem a identidade dela inteira em torno de ser a pessoa que resolve as coisas.
E várias pessoas têm a síndrome do super-herói, Uhum. que é a ideia que ninguém vai fazer tão bem quanto eu. Uhum. Ninguém consegue fazer do jeito que eu faço. Isso é mentira, tem um tanto de gente muito boa no que faz, tem um tanto de gente que faz tudo melhor que eu. Deixa as pessoas fazerem melhor que eu, elas estão focadas só nisso. Se eu tiver focado em 300 coisas, eu vou ser médio em tudo. Se eu tiver focado em 5 coisas, eu vou ser médio nas 5. Quem é muito bom em alguma coisa está focado naquela coisa. E é muita prepotência, na minha visão pelo menos, achar que você, focado em 10 coisas diferentes, vai conseguir competir com a pessoa que está focada em uma coisa só. Sim. Você vai entrar naquela coisa e vai ser melhor que ela. Você não vai. A melhor coisa que você pode fazer é colocar uma pessoa focada 100% em uma coisa e tentar ao máximo capacitar essa pessoa e dar suporte para ela, para que ela possa fazer o melhor trabalho possível dela. Então, eu acho que uma das principais características que diferenciam os empreendedores que vão de fato conseguir escalar para os empreendedores que vão ficar para sempre nessa, é essa ideia de que eu consigo fazer tudo melhor do que todo mundo. Quando você consegue sair disso e chegar em um lugar de eu quero ver outras pessoas vencerem, eu quero ver outras pessoas fazendo melhor que eu, e você entrega para essas pessoas não só a responsabilidade, mas o treinamento adequado, a capacitação, a confiança adequada. Quando você não julga elas demais, quando elas cometem um erro, porque você também comete erros. Então, quando a gente consegue chegar nesse ponto, a gente pode escalar, a gente se coloca numa posição de que agora você está pronto para escalar. Significa que você vai de fato escalar? Não. Mas significa que você já se tornou essa pessoa. Exato. Mas esse é um elemento fundamental para a escala. Perfeito. Exato. Se eu fosse aqui colocar em elementos que somados vão gerar a escala, o elemento comportamental para mim é esse. O elemento para mim psicológico é conseguir dissolver essa síndrome de super-herói e aceitar ali vestir a roupagem de humildade intelectual. Então, aqui a gente já tem duas etapas, né? A etapa comportamental e psicológica para a escala. Sim. Não é o que esse elemento sozinho, isolado, não vai gerar a escala? Não vai. Mas sem ele, a escala também não vai. Sim. E eu acho que isso parte muito do desejo de fato ser o melhor que você pode ser. Porque eu vou citar vários livros, porque eu Você é um leio leitor. muito e eu gosto de falar sobre. Tem um livro de um cara que chama Dan Sullivan. Esse livro chama 10x é mais fácil que 2x. O nome é ruim, mas o livro é bom, tá, gente? E a ideia do livro é a seguinte: a cada salto 10x que você vai dar, ou seja, quando você vai chegar em um outro nível na sua habilidade como empreendedor, você precisa fazer menos coisas. E você precisa fazer essas coisas melhor. Então, a cada salto desse, você precisa delegar basicamente 80% do que você faz hoje e focar nos 20% que de fato mexem o ponteiro. E aí você vai focar nesses 20%, você vai ficar muito bom nisso. Depois, você vai olhar para esses 20%, que agora é o seu novo 100%, e identificar quais são os 20% desses 20% que de fato mexem o ponteiro. E você vai delegar os outros 80%. E assim você vai montando times muito bons que vão tirar a carga de você, que vão te possibilitar focar na coisa que realmente importa e que vão te possibilitar ficar muito bom naquilo, porque você vai estar focado em uma coisa. E você vai estar deixando outras pessoas que têm mais tempo, têm mais espaço mental e talvez tenham mais habilidade que você para te ajudarem a fazer a coisa crescer. Legal demais. Você tem uma agência de marketing. Sim. E o marketing, ele tem mudado com uma velocidade muito, muito alta, muito em função da onda da IA, né? Sim. Como que você faz para não se apaixonar pela sua solução de tal forma que você se torne obsoleto, ultrapassado e perca o time de mudança do marketing? Como que você faz para gerenciar isso na sua mentalidade? Eu sempre achei que profissional de marketing muito bom é apaixonado pelo resultado e ele é apaixonado por experimentação. Porque até antes da era da AI, quando a gente pensava no que funcionava em marketing, o ciclo é sempre mais ou menos assim. Surge uma oportunidade muito legal. Aí alguém descobre
essa oportunidade, seja um canal, seja fazer marketing, comprar anúncio no Google, seja fazer conteúdo orgânico para o Instagram, aí alguém descobre. E aí todos os marqueteiros começam a fazer. E aí os marqueteiros descobrem a fórmula. E aí a coisa fica muito chata, porque a gente chegou e começou a fazer um tanto de vezes, e aí fica chato. E aí surge uma outra oportunidade. Então, sempre que alguma coisa tá dando muito certo, a gente sabe que vai ter um tempo de vida curto. Uhum. Então, bons profissionais de marketing, eles precisam entender duas coisas. Eles precisam entender o paradoxo entre a parte psicológica e as táticas e estratégias que a gente usa. A parte psicológica, ela vai se manter para sempre. Seres humanos são seres humanos. A gente, hoje em dia tem um spam um pouco mais curto de atenção. Sim, isso é verdade. Mas, se você for olhar os podcasts mais ouvidos do mundo, são podcasts de 2, 3 horas. Tem o Joe Rogan, tem o Dara CEO, tem vários podcasts do Brasil que são muito longos, são conteúdos enormes. Sim. E eles funcionam. O filme que tá mais hypado agora, que tá todo mundo querendo assistir, é Odisseia. Vai ser um filme de 3 horas. E as pessoas estão querendo assistir. Mesmo com spam mais curto. Então, as pessoas ainda são pessoas. Os gatilhos mentais que funcionavam há 80 anos atrás ainda funcionam hoje. A tática psicológica de persuasão, ela ainda é a mesma. Agora, as estratégias e as táticas que a gente usa para chegar ali, elas vão sempre variar. Elas vão sempre... A gente precisa inovar o tempo inteiro. Porque isso está sempre em movimento. Está sempre evoluindo. Então, um ótimo profissional de marketing, ele vai construindo em cima das armas de psicologia que ele tem para conseguir fazer com que as pessoas tomem ação. Ao mesmo tempo, essa pessoa precisa ser flexível o suficiente para experimentar as novas redes sociais, as novas ferramentas de AI, as novas possibilidades para que ela possa potencializar essa parte psicológica. Então, eu acho que bons profissionais de marketing se apaixonam pelo resultado e se apaixonam por novas formas de conseguir, de fato, criar esse momento de persuasão. E aí eu faço uma diferença muito clara entre manipulação e persuasão. Na minha cabeça é só intenção. Quando você está manipulando alguém, você tem uma intenção, assim, ruim por trás. E quando você está persuadindo alguém, você está mostrando para essa pessoa o que de fato ela já queria fazer. E você está dando um caminho para ela. Você está mostrando para ela como ela pode ter o que ela quer. Eu diferencio a manipulação da persuasão da seguinte forma, que a manipulação, ela é sobre quem está emitindo a mensagem. Então, é sobre mim. Eu estou te manipulando porque eu quero que você faça o que eu quero. E a persuasão é sobre quem está ouvindo, é sobre o outro. Você quer ir por esse caminho, você deseja tal coisa, você deseja chegar em tal lugar, logo, o que eu tenho para te oferecer sobre isso é isso. Esse é o caminho, essa é a minha visão, essa é a minha opinião. Então, a persuasão, ela vai ter o elemento do outro sendo levado em consideração. Uma ótima definição. Maravilha. Dentro do contexto de marketing, que é a sua empresa, eu compreendo muito bem agora, com base em tudo que você trouxe, sobre essa diferenciação do que é humano, o que é psicológico, é o que é, e isso não vai mudar na linha temporal. O que vai mudar na linha temporal são as estratégias, os caminhos que eu vou usar para chegar no mesmo fim. Pensando num contexto amplo, então a gente indo aqui para um quadro geral, saindo ali da cúpula do marketing, eu vejo esse mesmo padrão acontecer em outros modelos de negócio, inclusive negócios tradicionais. E o que, em algumas situações, eu vejo o empresário ele tropeçar, ele se perder, é quando ele tem uma ruptura com aquilo que no tempo não vai ser diluído. E isso aqui ficou difícil demais de ser entendido, então eu vou recomeçar. O empresário, ele precisa ter, Arthur, sempre vivo na sua mente aquilo que te move. Aonde está o seu foco? Onde está o seu desejo? Onde está a sua atração? Quando o empreendedor ele perde essa força interna, que é aquilo que faz você pular da cama e viver mais um dia e passar, às vezes, por fases turbulentas, o negócio dilui. Porque o que dá força para o negócio é a força daquilo que você, como dono, tem sobre o negócio.
Já viu aquele ditado de que o que engorda boi é o olho do dono? E eu queria que nesse momento a gente comentasse, eu queria sua opinião sobre isso, sobre o anseio de se distanciar do negócio, sabe? Entendendo que a força do negócio é a força que você impõe sobre aquilo que você acredita. Você acha que há um momento em que o empreendedor ele vai poder ficar livre do negócio? De poder só curtir férias em Maldivas, férias sem prazo determinado e fazer o que quiser, sem se preocupar, se importar ou se envolver com o negócio? Você acha que essa é uma realidade alcançável? Antes de responder isso, posso te fazer uma pergunta sobre o que você falou? Porque Pode. eu fiquei super interessado. Você acha que essa motivação do fundador, você acha que ela muda ao longo do tempo? Ou que é uma coisa e que para que você possa manter essa chama acesa, você tem que sempre reativar essa mesma coisa? Ela com certeza muda. Porque o ser humano, ele está em constante evolução. As suas prioridades hoje, as suas motivações hoje, como homem noivo, é uma. A sua motivação enquanto homem casado com filhos é outra. Então as motivações, elas vão sofrendo alterações ao longo do tempo. O que que é grave a respeito do tópico motivação? Quando a sua motivação ela está sobre coisas que são solúveis. Como, por exemplo, estou motivado a construir um negócio porque eu quero uma Porsche, porque eu quero uma casa de milhões, porque eu quero ter uma fazenda, porque eu quero ter uma ilha, um barco, sei lá, qualquer coisa. Quando a sua motivação ela é lançada sobre coisas que são perecíveis, aí é um problema. Agora, a sua motivação mudar ao longo dos anos, na verdade, é perfeitamente natural. Você não tem que buscar reativar motivações antigas, você tem que buscar manter ativa alguma motivação não perecível. Alguma motivação que tenha um valor genuíno e não mensurável. A verdadeira motivação, ela não vai ser mensurável. Se é mensuração, é resultado de produtividade. Motivação não vai ter mensuração. E Ela não vai ser quantificável. como identificar? Então é isso. A gente mudou. Agora ele é o host desse podcast. Desculpa, gente. Desculpa. Por favor, fica à vontade, pergunte. Como identificar quando a sua motivação mudou de quando você só se distanciou um pouco dela? Motivação, ela é uma energia. É uma força. A motivação importa muito. Inclusive, esse é um tópico maravilhoso. Disciplina versus motivação. Porque a gente tem muito conteúdo reforçando de que motivação não importa. Que vale a disciplina. Quando, na realidade, na base química do nosso cérebro, a motivação é a força motriz que faz você ir atrás de algo. Então, o maior indicativo se você está distanciado da sua motivação ou se ela perdeu valor é o mesmo, que é o seu desengajamento com o trabalho ou com o que você está percorrendo. Porque aqui o contexto é de trabalho, então vamos focar nisso, tá? Uhum. Quando você percebe que você não está afim, você não está acreditando, você está procrastinando demais, você está desengajado, desenvolvido, assim, com a atração do que você está fazendo, sinal de alerta. Ou você se distanciou da sua motivação, ou você perdeu ela. O primeiro indicativo ele vai ser igual. Só que uma vez que você teve essa sacada, aí você começa a aprofundar para um outro nível de reflexão. Nessa segunda camada de reflexão, é aí que você vai responder. Se fazendo questionamentos. O que me motivava antes? O que mudou? Por que agora eu estou assim? Desde quando eu estou assim? E aí, com base nesses questionamentos, o teu cérebro ele começa a captar ali a intenção do que você está buscando. E aí ele vai começar a te trazer flashbacks, informações, memórias, coisas que foram acontecendo ao longo do caminho que te levaram no ponto onde você está. Então você faz um caminho de volta para você achar aonde que você distanciou ou se perdeu. Beleza, você chegou lá, aí você vai para um terceiro nível, que é definir. Essa motivação não faz mais sentido para mim? Ela não me motiva mais?
Então eu preciso de uma nova motivação? Ou não, eu só me distraí dela porque eu fui engolido aqui pela rotina. Só que esse raciocínio é uma construção de camadas de profundidade. Nem sempre é tão simples fazer isso sozinho. Costuma ser mais fácil quando você tem um psicólogo, uma psicóloga, quando você tem a Luana, por exemplo, para poder te ajudar Isso é nesse verdade, eu processo posso de testar reflexão. isso. Sim, Você pode validar. eu posso validar. Então, depois de sequestrar seu tempo aqui, fazer várias perguntas, uma sessão de terapia extra aqui, falando sobre a parte de se distanciar do negócio. Eu queria contar a história do Simon, que eu acho que ela é bem emblemática disso. Tá? O Simon, para quem não conhece, eu sou estrategista global de marca de um cara que chama Simon Squibb. Vocês já devem ter visto algum vídeo dele. Ele é o cara que para a pessoa na rua e pergunta qual é o seu sonho, e aí ele ajuda as pessoas a realizarem o sonho. Ele é de Londres. E quando ele tinha 15 anos, ele viu o pai dele ter um ataque cardíaco na frente dele e o pai dele não sobreviveu. Algumas semanas depois, a mãe dele colocou ele para fora de casa e, em um espaço de 3 semanas, ele ficou sem o pai, que era o melhor amigo dele, e sem a família e sem casa. Nossa. Então, ele se viu em uma situação muito ruim. Ele morou na rua por 8 semanas. Na época, ele não sabia que seriam 8 semanas. Podia ser para a vida inteira. E teve um dia que ele estava andando nas ruas de Londres e ele viu uma casa incrível, uma puta mansão enorme, com um jardim muito mal cuidado. Ele falou, acho que eu posso fazer isso. E ele não estava conseguindo arrumar emprego. Inicialmente porque ele tinha 15 anos e ninguém queria dar emprego para uma criança. E depois porque ele estava fedendo também. Porque ele não tinha lugar para ir tomar banho e ele não conseguia. E ele fala que ele bateu nessa porta, ofereceu o serviço para arrumar o jardim e o cara falou sim. E ele fechou o primeiro contrato dele assim. O cara pagou para ele falou, consigo ganhar dinheiro de pessoas fazendo alguma coisa por elas. E foi nesse momento que ele se tornou empreendedor. Ele conta essa história. Ele fala que nesse mesmo dia ele bateu em mais 11 casas. Assim. Ele recebeu o sim na primeira e na última. E ele fala que se ele tivesse recebido um não na primeira, ele nunca teria confiança para continuar fazendo. Essa ideia inteira empreendedora teria morrido ali e ele não sabe o que teria acontecido com ele. Mas depois disso, ele montou de fato um negócio de jardinagem, vendeu esse negócio, foi para Hong Kong, criou uma agência de marketing. A agência de marketing virou a maior agência de marketing da Ásia, vendeu essa agência por muitos milhões. Voltou para Londres, comprou uma mansão e se aposentou. Depois que ele fez isso, passou mais ou menos 2 anos, ele estava deprimido, ele estava muito triste, ele estava mal. E teve um Natal ou um aniversário dele, que a esposa dele, a Ellen, deu para ele, de presente, um microfone de podcast. Falou, você precisa fazer alguma coisa. Eu tô te vendo triste, você nunca foi assim. Você sempre foi muito feliz, muito empolgado com a vida. Você precisa fazer alguma coisa, precisa sair de casa. E foi aí que ele teve a percepção muito clara de que a resposta não era se aposentar e morar numa mansão e ficar com o pé pra cima na praia, ficar fazendo esse tipo de coisa. Eu não tenho nada contra, eu não acho que é impossível a ideia de se construir um negócio, construir sistemas para que o negócio rode sem você e vender o negócio depois e se distanciar dele de certa forma. Eu não acho que isso é impossível, eu já vi várias pessoas fazerem, eu acho que funciona. O que não funciona é a ideia de que vou ser feliz quando isso acontecer. Porque eu acho que a jornada inteira de construção, se você não consegue encontrar felicidade nisso, você não vai encontrar felicidade depois que você vender e quando você tiver com dinheiro suficiente para fazer qualquer coisa. A ideia de renda passiva, enquanto você tem um negócio, é uma das ideias mais enganosas, vamos colocar assim, que eu já vi. Porque eu nunca vi alguém, de fato, construir um negócio e fazer um negócio crescer pensando em se distanciar dele. A pessoa se distancia do negócio quando ele já está grande o suficiente para ela colocar pessoas e sistemas para que ela não tenha que, de fato, estar lá todos os dias. Mas isso leva tempo, leva energia. E voltando para o que eu tinha falado no início, leva mais tempo, leva mais energia e leva muito mais dinheiro do que você espera quando você começa. Então, eu acho que é uma estratégia ruim começar um negócio pensando em se distanciar. Mas eu acho que a principal diferença entre ser CLT e empreender é a projeção de futuro. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você é CLT, você está
escalando a escada corporativa. E você é muito bom no que você faz, você está sendo promovido, você está crescendo. A cada promoção que uma empresa te dá, ela precisa justificar por que ela está te pagando tanto dinheiro, e ela precisa justificar para os acionistas por que você tem tanto privilégio, por que você está crescendo tanto. Porque você é uma linha de custo. E por isso, ela vai te dar mais responsabilidade, ela vai te dar mais trabalho, ela vai te dar mais coisa para fazer. Pra ser justificável, né? Exato. Então, quanto mais você sobe na escada corporativa, mais estressante a sua vida é. Quando você empreende, se você fizer certo, é o contrário. Sim. Quanto mais você sobe, se você fizer direito, se você não tiver a síndrome do super-herói e quiser assumir tudo, fazer tudo que a empresa faz, ninguém faz como você, eu microgerencio todo mundo, porque tem que sair tudo perfeito do meu jeito. Quando você não faz desse jeito, e você de fato empodera as pessoas, você treina as pessoas, você monta times, você cria sistemas, você de fato trabalha o negócio e não no negócio o tempo inteiro, você pode se distanciar. Quanto maior você fica, menos coisas você faz. Porque tem pessoas melhores que você cuidando de cada uma das coisas e você fica encarregado de estabelecer a visão do negócio, de resolver os maiores problemas, claro que as outras pessoas não conseguem resolver, porque quando você chega nesse nível, os pepinos que chegam em você são os maiores, é porque ninguém conseguiu resolver em nenhuma camada. Então, se chegou em você, é grave. Mas eu já convivi, eu já estive com esse tipo de empreendedor, eu não estou nesse nível ainda, mas quanto mais você cresce nesse nível, se você estiver construindo as coisas assim, mais tempo você tem e mais controle você tem sobre o seu calendário, sobre a sua energia, sobre as coisas que você faz e sobre as coisas que você decide não fazer. Tem um conceito que eu gosto muito, que é o de felicidade produtiva versus felicidade existencial. Já vou falar? Não. Resume bem a sua resposta. A felicidade produtiva é a que todos nós vivemos de uma forma muito natural, que é a felicidade com base nos resultados do que eu produzo. Se eu trabalho mais, faço mais dinheiro, eu fico mais feliz. Se eu faço mais dinheiro e consigo conquistar mais coisas, isso me deixa mais feliz. No entanto, quando o empresário ele chega nesse nível de eu tenho uma empresa que funciona, ela é inteligente, ela é funcional, eu recebo casos assim e para mim é um clássico de agora eu tenho tempo, agora eu tenho dinheiro, mas eu não sei o que fazer. Simplesmente o conceito de desfrutar da vida some do repertório. Evapora. E evapora por quê? É um fato, Arthur, que na jornada empresarial você se dedica tanto, você trabalha tanto, e por um período, às vezes, longevo, assim, de anos, que se ao longo da jornada você não continua nutrindo a sua capacidade de desfrutar, de estar presente, de ser feliz no simples, quando você chega lá, o famoso cheguei lá, que é ter dinheiro suficiente para eu escolher o que fazer com o meu tempo, você vai escolher trabalhar. Mesmo podendo fazer várias outras coisas, porque você não sabe mais o que fazer. E é aí que entra o conceito da felicidade existencial. O que difere uma felicidade da outra é que a felicidade produtiva é um estado. Eu estou feliz porque eu acabei de fechar esse baita contrato. A felicidade existencial é uma constância de ser, de existência. Eu sou feliz. Eu sou feliz no dia em que eu fechei um grande contrato. Eu sou feliz no dia que eu não fechei contrato nenhum. Porque a felicidade ela é um estado de espírito, é um modo de viver, é um estilo de vida. E esse é um tópico muito sensível que normalmente os empreendedores eles não vão dar atenção a isso ao longo da jornada. Mas quando ele chegar lá, ele vai procurar a Luana. Porque não vai ter quem resolva. Sim. Ele vai simplesmente... E eu não quero que você me procure, tá? Eu quero que você aprenda com o que você está ouvindo aqui. Eu quero que você entenda que a jornada empreendedora ela não tem que ser torturosa. Na sua vida tem que ter o trabalho, sim, o esforço, a dedicação, a energia empenhada naquilo ali, tem que ter. Mas tem que ter você. Quem é você fora do cargo? É porque eu acho que, assim, eu acho que quem empreende, se a gente for olhar para aprendizado como reforço de comportamento,
a gente teve tanto ciclo de reforço com a gente trabalhar mais, a gente fazer com mais certeza. coisa, que a gente aprendeu que é assim que as coisas funcionam. Eu vou gerar mais resultado, vou ser mais produtivo, vou ser mais valioso, vou ganhar mais coisa se eu trabalhar mais. E é difícil desaprender essa lição. É difícil a É gente porque, se colocar porque nesse na estado. realidade a gente tem que equalizar, né? Não é deixar pra lá. Não é esforçar menos. É equalizar. É esforçar dentro da medida que não negligencie quem eu sou fora do cargo, quem eu sou fora da empresa, que não negligencie aquilo que faz sentido pra mim, os meus vínculos, meu relacionamento, o cuidado ao meu corpo, a minha saúde. É uma equalização de elementos. Uhum. E infelizmente, a gente tem uma tendência a polarizar as coisas. Eu tô numa fase de me dedicar. Então, eu foco só em dedicar no negócio e esqueço todo o resto. Uma hora a vida inverte a lógica, né? E como equilibrar isso com a ideia... A gente mudou de novo de papel. Sim, a gente tá... É fluido, isso aqui é fluido. Como equilibrar isso com a ideia de que é necessário fazer sacrifício para chegar em um alto nível de qualquer coisa? Entendendo que não dá pra ter todos os níveis no talo durante essa fase. Você vai ter que escolher deixar alguns pratinhos caírem. Alguns pratinhos, eles vão cair, mas você precisa fazer uma autoobservação, uma autoanálise e entender quais que tem que ser protegido. E essa resposta, quais pratinhos proteger nesse equilíbrio, né? A resposta de quais proteger está nos pratinhos que te dá estabilidade para você trabalhar. Aquilo que te dá estabilidade para você dedicar nessa construção de negócio, é isso que você tem que proteger. Então, se, por exemplo, começa a fazer a equação contrária, o inverso. Se tirar... Qual que é o nome da sua noiva? Giovana. 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 Se tirar a Giovana do cenário, eu ficar aqui trancada dentro do escritório, só trabalhando, se tirar ela da equação, vai ser ok pra você? Não. Então, você tem que proteger a Gi. Uhum. Gi, você não sabe, mas você é minha amiga, viu? Isso é verdade. ela sabe. Então, você tem que proteger isso. Se tirar de você a academia. Não. E o que as áreas da sua vida provocam em você vai te dar a resposta do que você tem que proteger. Uhum. Mas aí você tem que ter essa sensibilidade madura de entender que não dá para ter todos os pratos estáveis. Então, você vai fazer uma distribuição de energia. Ok, agora eu escolho aqui cuidar da Gi, da minha relação familiar, da academia e do trabalho. Ok, qual que vai ser a proporção distribuída? 70 trabalho, 20 Gi, o restante ali entre academia e família. Mas precisa ser intencional, né? Tem que ser intencional. O grande problema é viver a vida de Zeca Pagodinho. Deixar a vida me levar. Vida leva eu. Isso é um grande problema. Porque a vida te leva pro buraco. Essa é a natureza das entropia, coisas. Né? É lógico. As coisas tendem ao caos. Tendem ao caos. Tem um cara que chama Sahil Bloom. Ele escreveu um livro que chama Os 5 Tipos de Riqueza. Vai ter um tanto de link de livro aqui embaixo, tá, gente? Mas esse livro assim, foi um dos melhores livros que eu li no ano passado. E o conceito inteiro do livro é que quando a gente pensa em riqueza, a gente pensa na parte financeira. A gente costuma só pensar nisso. Sim. E o ponto desse livro inteiro é que existem 5 tipos de riqueza. Existe riqueza financeira, existe riqueza de tempo, existe riqueza de relacionamentos, existe riqueza de espiritualidade e existe riqueza... Tem mais uma. Eu esqueci a última. Mas o ponto inteiro a gente precisa tomar muito cuidado para não ficar falido em todas as outras só buscando riqueza financeira. Justíssimo. Ótimo. Mais um livro que vai entrar para minha... Tá aqui tá na descrição aqui embaixo. Depois meu carrinho da Amazon link da Luana. dá R$1.000. A Luana tá fazendo afiliado na Amazon agora, depois desse podcast aqui. Ainda não. Vamos caminhar para o encerramento? Claro. Que a gente, inclusive, já está estourando o horário. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos ouvindo, que já entendeu, Arthur, que precisa fazer uma virada de chave, precisa mudar de negócio, precisa mudar de direção. Ou quem sabe se esse podcast chegar num ouvinte que ainda é empregado, mas está nessa inquietude de empreender. Bom, a gente não sabe a proporção que isso aqui vai chegar, né? Então, por favor, deixe uma mensagem do que é fundamental
para encarar esse mundo desconhecido que é o empreendedorismo? Acho que são duas coisas, assim. A primeira é a ideia de que eu nunca conheci alguém que se arrependeu de ter tentado fazer uma coisa que era importante para ele. Legal. Eu já conheci um tanto de gente que já teve sucesso no papel e secretamente sempre quis fazer alguma outra coisa e é extremamente infeliz com o jeito que a vida aconteceu porque ele nunca teve controle da vida. Então, a ideia de definir o seu objetivo, porque a gente falou muito aqui sobre chegar lá, só que grande parte das pessoas que eu conheço não tem nenhuma ideia do que lá significa. Uhum. Ficar bilionário, isso é um objetivo tão louco que não faz nenhum sentido, mas às vezes é não se preocupar mais com dinheiro, às vezes é ter uma vida familiar rica, às vezes é ter controle do seu tempo. E se a gente não define o que a gente quer fazer, às vezes a gente já chegou lá e a gente nem sabe, a gente continua buscando coisas que outras pessoas querem pra gente e a gente não tem ideia. Então, os seus objetivos são seus e eles não têm que ser grandes, eles não têm que ser pequenos, eles têm que ser seus. Eu acho que esse é um dos principais pontos, assim, e cada vez que eu fui dando o meu salto, cada vez que eu fui evoluindo nessa jornada empreendedora, eu fui entendendo que a minha história não é a história de mais ninguém. E eu não preciso ter objetivos para impressionar ninguém. Porque as pessoas não se impressionam assim com isso. A gente fica pensando que alguém vai admirar a gente, sendo que se a pessoa admirar a gente, vai ser por 25 minutos e depois ela vai seguir com o dia e com a vida dela. E a gente tem que conviver com a gente mesmo. Então, buscar a sua admiração, e eu acho que isso tem muito a ver com a ideia de, se você tem essa coceira, se tem essa voz, de fato tenta fazer a sua coisa, você não vai se arrepender de ter dado o seu melhor para tentar criar alguma coisa, mesmo se você falhar, você vai ter essa história para contar, você vai ter esse check na sua lista, que você foi lá e tentou. E a segunda coisa é de não tentar fazer como eu fiz, não tentar fazer como o Gustavo Caetano fez, não tentar fazer como o Elon Musk fez. Porque uma das principais ideias e uma das principais coisas que eu estou estudando e pensando nos últimos meses é a ideia de conhecimento específico e de autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é só o entendimento de que ninguém vai vir te salvar. Assim, é você por você. Tem uma frase muito legal que fala: nenhum médico vai te deixar mais saudável, nenhum nutricionista vai te deixar magro, nenhum personal vai te deixar em forma. Você tem que se salvar. E quando eu falo sobre conhecimento específico, eu quero... assim, eu acho que essa é uma das ideias mais importantes, principalmente na era da AI, que a gente está pensando em fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, e a gente tem acesso a vários frameworks e muita gente compartilha a forma que elas fizeram as coisas. Tem um cara que chama Naval, e ele estava dando uma entrevista um dia, e o cara perguntou para ele qual que era o maior padrão que ele identificou entre empreendedores que conseguiam construir empresas que viravam unicórnio ou que escalavam muito rápido. E ele falou que as pessoas tinham conhecimento específico. Elas entendiam que você não é recompensado pelo seu esforço, você é recompensado pelo seu conhecimento específico. Legal. Aí eu falei, pô, isso é muito legal. Aí o cara falou, tá, mas esforço não é importante? Aí ele falou, é com esforço que você adquire conhecimento específico. Tem muita gente que trabalha muito e nunca adquiriu nenhum conhecimento específico e essa pessoa continua trabalhando muito e não sendo valorizada. O cara falou, tá, mas então o que é conhecimento específico? Aí a Naval falou, conhecimento específico é algo que não pode ser ensinado, mas pode ser aprendido. Nessa hora eu falei, ou o Naval fumou alguma coisa e eu não entendi o que ele falou, porque não faz nenhum sentido isso aí, ou eu sou meio burro, e eu era meio burro. Ok. Mas eu sou menos burro hoje porque eu entendi, então eu vou tentar explicar o jeito que essa mensagem bateu em mim. Vamos imaginar que eu sou um mentor de negócios. Eu posso saber todas as estratégias de marketing do mundo, eu posso saber todas as estratégias de gestão do mundo. Eu não vou conseguir criar uma fórmula que você pode pegar em um papel e implementar na sua empresa. Por mais conhecimento que eu tenha, eu posso ser o maior gênio do mundo nisso. Porque você tem uma combinação única de histórico, de curiosidade, de tipo talento, de coisa que você sabe fazer, de objetivo, de coisa que você quer fazer. E aí,
Acho que vou dar o exemplo de dieta, que é mais fácil porque é palpável. Tudo que é físico é palpável, assim. Se eu for o melhor nutricionista do mundo, eu não consigo fazer uma dieta perfeita pra Luana de cara. Porque a Luana vai olhar e vai falar: isso aqui é super nutritivo, super proteico, mas eu não gosto de comer isso aqui. Ou então, à tarde, eu prefiro um shake, eu quero alguma coisa sólida, eu não preciso de nada líquido. Eu não vou parar à noite pra fazer esse jantar, demora muito tempo. Isso não funciona. Então, isso é uma coisa que não pode ser ensinada, mas pode ser aprendida. E o jeito que você vai conseguir escalar a sua empresa, o jeito que você vai conseguir construir seu sonho, não é o jeito que nenhum outro empreendedor fez. É o seu jeito. Você pode aprender os princípios. Você pode entender profundamente como que essa pessoa pensou, como é que ela construiu aquilo. E você pode fazer a sua versão disso. Mas sempre vai ser a sua versão disso. Legal. Nunca vai ser a versão genérica de outra pessoa, porque isso não funciona. Se fosse assim, todo mundo copiava um empreendedor que deu muito certo. E todo mundo ficava rico. E todo mundo ficava rico. E não é assim. Você só vai conseguir dar os próximos passos e construir de fato o que você quer construir se você entender o conceito de conhecimento específico e, de fato, tentar construir as coisas do seu jeito. Porque eu acho que essa é a beleza de ser empreendedor. Ótimo. Muito obrigada, Arthur. Muito obrigado por me receber. Por compartilhar a sua filosofia, a sua mentalidade. Obrigada a você que nos assistiu até aqui. Não se esqueça de se inscrever neste canal. Toda segunda-feira, às 6h50 da manhã, um episódio novo, uma história nova para gerar insights valiosos para você. Mas é como eu sempre digo, faça algo de útil com isso. Empresário é causa, empresa é consequência. E eu te vejo segunda-feira.